Boa noite a todas, boa noite, boa noite. Estamos hoje com a nossa live da nossa teleoficina gratuita Aprendendo a Meditar com as Mandalas, a vida da cor que a gente pinta. Estamos entrando então no nosso quarto pilar, a busca pela nossa criança interior, onde nós vamos juntar a presença com o poder pessoal, certo? E vamos ter a nossa criança interior. E para falar sobre a nossa criança interior hoje, nós temos uma convidada especial, a querida Dalila Favaretto, terapeuta e criadora do curso Novo DNA. Dalila, bem-vinda. Seja muito bem-vinda, a casa é sua. Já coloco você aqui com a gente. Antes de começarmos, né, antes de eu chamar a Dalila aqui conosco, eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o despertar da criança interior, fazendo uma introdução aqui para vocês, ok? Oi, Altair, boa noite, cunhado. Boa noite, seja bem-vindo. Então, eu vou dar uma pequena introdução antes de colocar a nossa querida Dalila aqui conosco, tá ok? Margarida, seja bem-vinda, querida. Bem-vinda. Nós vamos falar sobre conexão, né? Sobre conexão com a nossa criança interior. E olha que interessante, né? Esses últimos 2 dias, né? Nós tivemos a live na terça-feira, mas esses últimos 2 dias eu nunca falei tanto sobre conexão na minha vida. Eu falei muito sobre conexão ontem, hoje, porque a conexão ela é muito importante em tudo, né? Então, o que é conexão, né? No dicionário, conexão é unir, né? Estar ligado, estar junto, né? Amarrado, né? É ligação, união, estar amarrado. Isso é conexão. E desconexão é justamente o oposto. É estar separado, desamarrado, desajustado. Por que eu estou falando isso? Como algumas pessoas já sabem, eu tenho um adolescente autista, Asperger. Carlinha, seja bem-vinda, querida. E nesses últimos 3 dias, ele está desconectado. Ele tem a volta às aulas, né? A volta às aulas dele era na terça, ele não foi porque ele não conseguiu acordar no horário, porque na realidade ele nem dormiu. E de terça para quarta aconteceu a mesma coisa, só que numa crise um pouquinho maior. E de ontem para hoje, mais ainda, mesmo com toda uma rotina que nós tivemos que seguir. E o que a psicóloga me passou? Me passou que houve uma desconexão. Desconexão cerebral. Quando há uma desconexão cerebral, há um desajuste, certo? Um desajuste e tudo ficou embaralhado. Então, olha que explicação interessante. Um quebra-cabeça. Imagine em cima da nossa cabeça um quebra-cabeça. E quando algo ele está focando e algo não foi, a rotina mudou, não está sendo do jeito que ele prevê, o que acontece com o quebra-cabeça? Ele desmonta. E aí existe o desajuste. E para entrar novamente na rotina, precisa haver uma conexão com aquela rotina novamente. E isso é sofrível. Existe
chama sofrimento cerebral. Ele passa por esse sofrimento, né? Não é bem uma crise de ansiedade, mas é um sofrimento, porque ele não sabe por que ele não consegue dormir, né? Não há uma conexão. Ele precisa criar uma conexão com aquela rotina que ele tinha para ele voltar. E uma conexão com todo o resto, porque às vezes ele está conectado com coisas que não são dele. Eu preciso afastar essas coisas que não são dele e conectá-lo novamente com o que é dele. Então veja que interessante, conexão, estar ligado, criar é ter coerência, né? Tem que ter uma lógica. Para quem tem o transtorno autista, o TA, no caso dele que é leve, né, que é o Asperger, ele precisa ter essa conexão, essa ligação lógica. Então estamos fazendo todo um processo. Ele foi para a escola mesmo com sono, tá, gente? Mesmo não conseguindo dormir, ele foi para a escola. Ficou até 12h40, 1h eu fui buscar e ele veio para casa e amanhã ele vai de novo, vai ficar mais um pouquinho, porque ele estuda período integral. Mas foi bom porque ele criou uma conexão, ele falou da escola, falou das atividades, tá cansado, mas vai se ajustar. E a psicóloga me explicou que é dessa forma. Existe um tempo. Para tudo se tem um tempo. Por que eu estou falando isso para vocês? Que já chama a querida Dalila, que vai poder falar sobre isso também. Porque quando nós falamos da nossa criança interior, é porque nós acabamos perdendo essa conexão com a nossa criança interior com o passar dos anos. As responsabilidades da fase adulta nos desconecta com a criança que nós somos. Nos desconecta. Nós esquecemos o sorriso de criança, o sentir, a inocência. Nós esquecemos de tudo isso. E a nossa criança vai ficando lá, esquecida. E a nossa liberdade, os nossos momentos de espontaneidade também ficam esquecidos. E nós nos tornamos pessoas estressadas, preocupadas, desconectadas com nós mesmos e conectados a outras coisas que acabam tendo um peso muito maior na nossa vida, porque nós damos esse peso, né? Nós colocamos um valor maior. E as mandalas nessa história toda, elas são uma ferramenta que nos ajudam. Já expliquei isso antes, não é que elas trazem a solução, não. É uma ferramenta, né? Para alguns ela vai funcionar de uma maneira, para outros de outra maneira, mas tudo isso envolve o poder do querer. Eu quero fazer, eu vou tentar não, né? Tentar não, eu vou fazer. E aí ela traz de volta para você essa conexão através das formas e através das cores, para que você se conecte com a sua criança interior. Eu sou uma pessoa das cores, amo as cores. E para mim, o reencontro com as mandalas me auxiliou muito, como eu já falei para vocês, num momento que eu estava passando, num dos meus estágios. E agora eu estou passando por outro. Olha só. Meu marido brinca, fala que a gente coloca o pé no chão, é prova e expiação. Você acorda de manhã, coloca o pé no chão, é prova e expiação. Mas você tem que estar preparado. Preparado? Ou pelo menos saber que caminho tomar. As mandalas ajudam a você ter a concentração num centro, ajudam a trabalhar isso com uma certa fluidez. E, consequentemente, você vai acalmando e relaxando. Antes de entrar aqui com vocês agora, eu estava justamente começando a desenhar uma mandala. Falei para uma amiga, eu falei,
eu vou desenhar. Porque eu ia pintar, né? Que eu tenho um trabalho para fazer, tenho que terminar uma pintura. Eu ia pintar, mas eu resolvi desenhar. Então eu comecei a desenhar para que me trouxesse ao centro novamente. Comigo funciona. Então as mandalas, elas ajudam a imaginação, a criatividade, a arte como um todo, tá? A arte como um todo, ela lhe ajuda nesse processo. Ela ajuda você a sair de dentro do problema e olhar ele de fora. Desenvolve a paciência e o raciocínio, nos auxiliando a compreender nosso caminho para a felicidade e tudo que abrange o nosso autoconhecimento. Então, precisamos nos conectar, ter uma ligação, trazer essa ligação, fazer essa ligação de volta com a nossa criança interior. Porque é muito importante. Nós precisamos dela. Com você funciona também, né, Carlinha? Adria, seja bem-vinda, querida. Então é assim que eu me sinto. A arte existe para que a realidade do dia a dia não venha nos sucumbir. Certo, Dalila? Então, era isso que eu queria colocar para vocês agora. Novamente, a gente passa por aquele momento que a gente precisa renascer. E renascer com sabedoria. E aprender, porque a gente aprende todos os dias. Então a gente vai aprender com a nossa criança interior. Ok? Então vou passar para vocês, vou chamar aqui com vocês a nossa querida Dalila, que já está aqui esperando, já está aguardando. Deixa eu entrar aqui. Dalila, você pode, meu anjo, fazer o pedido aqui para entrar comigo? Deixa eu ver onde você tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar aqui. Não tá indo? Oi! Opa! Tudo bem, Rô? Oi! Bem-vinda, Dalila. Tudo bem, querida? Tudo bem, meu anjo? Deixa eu levantar aqui. Eu queria que aparecesse a minha mandala aqui, ó, mas vai ficar baixo. Então, eu também coloquei a minha hoje aqui, ó, para me trazer energia e alegria. Ou eu a mandala, vou deixar meia meia assim, ó. Deixa eu... Ai, boa noite, obrigada pelo convite, viu, Rô? Deixa eu baixar. Ai, eu que agradeço. Deixa eu desligar aqui a musiquinha agora, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu que agradeço, já faz tempo que eu queria te fazer esse convite, na realidade, porque nós nos conhecemos através da nossa querida Yuzi, né? E quando eu fiquei sabendo que você era daqui pertinho, de Campinas, mas não sei se você está em Campinas ainda, tem Trabalhinhos. Né? Se você mudou. Ah, então você está mais perto de Valinhos, não é? Nós estamos em Valinhos. Olha só, gente, nem sabia, eu nem sabia que ela estava em Valinhos, hein? E eu queria muito fazer esse convite para você, já que eu te sigo, que eu te acompanho. Às vezes nós temos uns timings muito parecidos, porque quando eu te acompanho, eu falo, meu Deus, eu também pensei isso. Até uma vez eu comentei com você, né, sobre a questão da mandala gratidão, e é muito engraçado. E aí Ozzy falou para mim, pô, isso é comum, porque nós estamos conectadas. Né? É a sintonia, a nossa sintonia e tudo mais. Então, quando me veio essa questão da criança interior, e eu estava acompanhando os seus posts, as suas lives, que eu assisto sempre depois, que como eu falei, às vezes eu estou na correria de manhã, né, levando o marido, filho para a escola, e aí, numa das lives, você falou uma coisa que foi muito assertivo para mim, eu falei, preciso falar com ela, preciso trazer ela para essa teleoficina, essas lives que eu estou fazendo esses dias, e para falar da criança interior, porque
ela está estudando arte-terapia, né? Está fazendo a formação, a pós-graduação em arte-terapia. É importante as pessoas entenderem quanto a arte realmente nos ajuda, né? E que às vezes toda essa entrega, tanto a minha, a sua, da Adria, da Carla, e de tantas outras, né, artistas intuitivas que trabalham, né, para o universo, à disposição do universo. O que nós queremos é que as pessoas compreendam o qual isso é poderoso, sim, e o qual importante é, né? Nós estamos aqui fazendo uma entrega, uma doação, mas essa doação também nos faz bem, nos faz muito bem, nos trazem sempre a paz, o raciocínio lógico, né? Porque não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque quando nós falamos, o primeiro que escuta somos nós. Então, quando nós estamos falando nas nossas lives, quando você está lá passando, conversando, desenhando, fazendo a vivência, você está mostrando que você também está precisando daquele momento. Você precisa daquele momento, daquela energia com as manas, com todas que estão ali do lado. Isso é muito importante. Então, assim, eu sinto isso em você, como sinto na Carlinha, como já vi as lives da Adria também, e eu tenho acompanhado, e as mandalas da Carlinha, as mandalas da querida Maia, né, lógico, né, que eu fui apresentada essa reconexão com a minha criança interior através da metodologia da Maia, que é o que eu estou trazendo aqui nessa teleoficina. Então, assim, para mim hoje, muito gratificante estar aqui com você, nos conhecendo agora, assim, que bom, né, e bom conversando. saber que a gente vai poder se encontrar, né? Então, porque tá aqui seja pertinho, né? Oh, então, você precisa ir lá na feira enquanto eu estou na feira. Você precisa ir lá na feira enquanto eu estou na feira. Eu estou da feira na Praça Washington Vou te Luiz. ver Lá então, me vou te ver. ver, claro. Que gostoso. É, todo domingo. Eu estou lá expondo as minhas Muito mandalas, bom. né, trabalhando lá. Então, eu estou lá. Então, minha querida, gostaria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho e falasse da nossa Que criança. gostoso. Nossa, você falou tanta informação agora no começo, né? Sobre as mandalas, sobre esse processo arte terapêutico que é muito novo ainda, né, Rô? Assim, a gente que tá no meio, né? A gente fala assim como se todo mundo entendesse, né, das mandalas, mas é muito novo, é muito recente. Se a gente for ver, né, Jung começou a estudar as mandalas como processo terapêutico, né? Depois de Jung, a segunda geração foi da Nise da Silveira, que trabalhou junto com o Jung, né? Se vocês não sabem quem é a Nise, né? Quem está assistindo aqui, a Nise é uma brasileira, lá do Nordeste, na verdade, ela trouxe a arte-terapia para dentro do set terapêutico e através do movimento da Nise, que se parou de dar choques elétricos em pessoas com distúrbios mentais, né? Aqueles tratamentos de choques né, absurdos que tinham, né? E a Nise, ela batalhou, né, para que isso parasse de acontecer e ela provou através do set ali com arte-terapia que era possível, né? Você tratar dar um outro tipo de tratamento e entendimento para aquelas pessoas com problemas mentais. Porque através da arte, Rô, essas pessoas conseguiam se comunicar com os outros, né? Então, quando a gente fala assim, vou fazer uma simples mandala, vou fazer um processo arte terapêutico, você está trazendo a sua comunicação através de uma outra forma que não seja verbal. E isso é muito incrível, porque a gente fica só muito no mental, né? E tem coisas que a gente nem consegue expressar verbalmente, sentimentos, sensações. Muitas pessoas se perdem até na questão do sentimento, não sabem nem definir o que está sentindo, né? Confunde muitos sentimentos. E o processo artístico, ele é incrível porque aí a pessoa consegue colocar ali no papel mesmo essa expressão, né? E muitas vezes tem pessoas que têm catarses, né, no processo terapêutico, fazendo mandalas, né? E coloca aquilo para fora, tira essas angústias, essas dores que estavam ali dentro, né? Então é uma forma de comunicar, de trazer informação. E estudando, né? Me aprofundando em arte terapia,
Eu conheci as mandalas, na verdade, agora na pandemia, né? Comecei a me encantar com elas. Eu sempre gostei muito de processos artísticos, mas não para usar como terapia. E aí eu comecei a ver a Tati, sou aluna da Tati Alencar. Conheci a Tati por outro motivo, por conta de explante de silicone, vi o trabalho dela, fui gostando, comecei a fazer as jornadas dela e vi que o processo arte-terapêutico, que até então eu não conhecia, era uma terapia como psicologia, como qualquer outra terapia mesmo, né? Que a gente vai para se curar internamente, emocionalmente. Eu falei, uau, isso daqui eu gosto, isso daqui faz sentido para mim. E aí eu fui me aprofundando, e aí a pandemia continuou. Uma amiga minha que já fazia arte terapia, ela falou, por que você não entrar e não faz uma pós em arte terapia? E entrei o ano passado. Neste ano, no final do ano, eu me formo em arte terapeuta. E assim, o processo é incrível, é lindo, porque ao mesmo tempo que a gente está estudando, a gente está em terapia o tempo todo, né? E é incrível como a gente se conhece através da expressão artística e ela vem à tona coisas que a gente não tinha imaginado, né? Que estava passando por aquilo, né? Uma expressão artística, ela revela, muitas vezes, o ouro escondido. Porque, por exemplo, Rô, às vezes, mesmo com terapeutas, né? Mulheres com problemas de relacionamento, no casamento, ela vai contar o problema, mas ela não expressa a realidade, né, toda. Ela não consegue, muitas vezes, colocar aquilo para fora, né? E dentro dessa expressão artística, muitas vezes, né, quando vai para mandala ou quando vai para uma arte terapia, ela coloca ali sem maquiagem, né? Ela não maqueia a informação. Opa, voltou aqui, peraí. Opa, Travou? travou. Eita, você tá me É, agora vendo? voltou. Eu não tô me vendo. Eu tô. Pra lá. Você tá me... É porque pô, tinha aparecido ao outro lado, Mas a agora minha voltou tela de ficou novo para preta. você. Será que você desconectou? Bom, eu vou falar Olá, olhando pra a você. câmera. Será que a câmera apagou? Eu vou falar, eu vou falar olhando pra você que eu não tô me vendo aqui. E esse processo arte terapêutico, ele Ai, revela viu? isso, Pegou. né? Essas informações de subconsciente, né? Já que somos 90% regidos pelo subconsciente, né? Quanto mais informação a gente acessa, melhor para a gente se autoconhecer. E a arte, ela tem essa porta aberta para a gente mergulhar nesse subconsciente. Por isso que muitas pessoas também não olham com bons olhos, muitas vezes, para arte terapia, Rô. E eu vou te explicar por quê. Sabe aquela mesma... Eu vejo assim, ó. Como aquela mesma história de que muita gente não gosta de gato. Porque o gato, né? Ele não é dominado, né? Ele não é como um cachorrinho, né? Que faz tudo que a gente quer, que a gente consegue domar, né? O gato, ele é o tempo dele, né? Então, muitas pessoas não gostam do gato. Muitas pessoas também não gostam da arte terapia, porque a arte terapia, ela vai a fundo aonde tem que ir. E muitas pessoas não querem sentir e não querem pagar o preço para ver. E mais do que isso, se a gente for ainda nessa questão de autorização da arte-terapia para o sistema público de saúde, por que tem essa briga de liberar, não liberar a arte-terapia? Porque a arte-terapia, ela traz a liberdade, a criatividade. E dentro de um sistema aonde não se quer ninguém livre, né? Porque aí todo mundo vai começar a se amar, a se gostar, né? Então, fica quietinho aí com a arte terapia. Então, esses dias até tava rolando, né, um abaixo-assinado, né, para que se liberasse isso nos sets de terapêuticos, enfim, essa questão. Nós somos a terceira geração, né? Jung, Nise e depois da Nise é a nossa geração agora, né, que está aprofundando na arte terapia, que está trazendo essa nova forma amorosa de trazer as curas para as nossas, para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo mental, enfim, essa maravilha aí que a arte traz e que as mandalas, mais do que queridas, elas também conseguem reorganizar as nossas questões, né? Esses dias, a gente que está aqui no Instagram e todo mundo, né, vem perguntar de vez em quando, vê a gente mandando,
eu não sei desenhar. Eu falei, gente, a questão não é saber desenhar, a questão é você se entregar ao processo, né? Quando você fala, né, a criança interior que foi Exato. podada, né? Quando a gente entra na comparação, né? Que a gente está desenhando, e aí a gente vai crescendo, e aí entra no julgamento, e a gente vai deixando esse lado criativo, né? De lado por medo de ser julgado, por, né? Vergonha, autoaceitação, autoconfiança, que é podada aí durante todo esse processo de crescimento nosso aí, né? A arte terapia, ela estimula essa volta, né? Desse contato com a nossa criança interior, para que a gente Exato. consiga se conectar à criatividade, aquela mais genuína mesmo. Eu lembro que, assim, eu faço um trabalho Exato. com as minhas alunas, que tem uma aula no curso Novo DNA, que é esse resgate dessa criança que foi ali deixada de lado, né? Ou mais do que isso, a gente vai buscar essa criança que, por algum motivo, ela. Sabe aquelas histórias de pais que falam assim: ah, depois eu te dou, faz uma promessa e não cumpre a promessa. E a criança ela vai acreditando nisso, né? Que é normal você prometer uma coisa e não cumprir. Isso torna muitas pessoas procrastinadoras também, né? A gente mesmo acaba não se pagando, né? A gente promete que vai fazer algo por nós e a gente, né, aprendeu, E, né, com as nossas autoridades que tudo bem se não cumprir, né? Então a gente faz esse resgate da criança anterior para ela pagar esse preço para ela mesma, né? E para ela conseguir hoje se posicionar de uma forma adulta, acessando a criatividade da criança, né? Porque eu acho que quando a gente fala, Rô, de criança interior, eu acho que tem que ter uma distinção ali entre o que é acessar a criança interior e o que é entender atitudes infantis, adultos infantilizados, né? É exato. totalmente diferente, né? A gente vê muito mais adultos agindo É de forma diferente. É. infantis do que acessando realmente a criança interior para buscar essa liberdade, essa criatividade, ser desinibido, né? Não ter vergonha de falar, de se expressar, de se comunicar, de ligar uma live, enfim, né? Eu acho que a arte terapia ela ajuda muito a gente a buscar este lado saudável, né? De acessar a criança interior aí que você trouxe para o nosso tema de hoje. A minha cunhada estava lá e falou: minha cria interior é bem danada. É a criança, né? Minha criança interior é bem danada. E tem uma outra amiga aqui nossa, que a A Egleneide tia falou: minha Egli. criança sumiu. Imagina! Tia Egli, eu Minha criança conheço ela. A sumiu. criança dela tá sempre Ah, viva. Ela é uma alegria. Ai, que pena que eu não tô vendo as mensagens. Não tô vendo as mensagens e nem tô me vendo. Hoje tá tudo escuro aqui. tá, pode deixar que eu tô dando uma olhadinha aqui. Eu costumo dizer, né, que eu vejo as mandalas como realmente um xerox, né? Um Ela é uma raio-x da selfie. nossa Eu falo que ela é alma. uma Como você selfie. falou, que muitas coisas, como a gente. Agora é chique, né? Selfie. Eu tô um pouquinho mais antiga, eu falo que é a Xerox ou o raio-x. O raio-x. Mas, então, e eu costumo falar isso. E até eu até falei uma vez uma frase, eu falei assim, a gente costuma dizer que a boca fala do que o coração, a boca fala do que Tá o cheia. coração, né? O que está cheio o coração. As mandalas falam do que a nossa alma Exato. está cheia, Uhum. os nossos medos, né? Porque é como você falou, Uhum. é o oculto. E as pessoas têm Uhum. muito medo e receio do culto. A arte, né, no seu todo, em todo o seu contexto, as pessoas, elas acham, né, a maioria das pessoas acham belo, lindo, aí você Não, eu tava apareceu e tentando sumiu. ligar aqui, Agora mas não deu apareceu. certo. Desculpa. Então, a arte no seu contexto geral, né, os artistas em gerais, há muitos anos atrás, eles não eram vistos Era os com loucos, bons né? olhos, Uhum. né, pela sociedade.
Então, exatamente. Então, quando nós colocamos essa questão da arte-terapia e a questão da criança interior, as pessoas realmente elas têm um, né? Ou muitas outras, quando a gente coloca desenhar uma mandala, livre do seu ego, trazendo ali, fazendo um colorido, fala, nossa, mas que coisa É o infantil. julgamento, né? E a falta de Como ela conhecimento pode estar também, né? falando que Uhum, é o julgamento e a falta de conhecimento, né? Então, a arte terapia chama atenção, né, para nós voltarmos os olhos para essa questão do acolhimento, do acalmar o coração realmente e acolher a alma, que foi isso que a Nise pensou. Não vou uhum, deixar dar eletrochoque, não vou deixar fazer lobotomia, né? A pessoa ela tem algo para expressar, para colocar, para mostrar para gente que nós uhum, não estamos uhum. vendo. E a arte terapia, através também de todo um estudo, de todo um processo de simbologia e tudo mais, consegue enxergar e acessar para poder Uhum, uhum. auxiliar nessa questão. Então, É. assim, é Essa, lindo o trabalho, essa é muito semana eu fiz lindo, uma live né? super especial onde a gente praticou o desenho de uma árvore dentro de uma mandala, né? E aí, quem não entende, fala assim, nossa, né? O que que é essa Amei. árvore dentro da mandala? É muito interessante, gente. Para quem não conhece arte terapia, assim, se você desenhar uma árvore para mim agora, eu vou saber identificar como é o teu vínculo familiar, eu vou saber identificar se você tem como que tá a sua autoconfiança, a sua autoafirmação. Vou saber identificar se você se sente segura, se você é uma pessoa que tem confiança mesmo. Tem vários aspectos dentro de umas simples árvores que você possa desenhar para mim que a gente consegue identificar, porque esse desenho da árvore, Rô, ele vem de um arquétipo do inconsciente coletivo. E ao mesmo tempo que a gente está ali expressando, né? Que a gente está nesse mergulho ali, nesse mundo coletivo. E eu coloco isso, eu projeto isso dentro desse desenho da árvore. E eu trago alguns elementos ali que eu também consigo identificar o inconsciente pessoal ali, né? Inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, individual. É fácil para o terapeuta entender qual é o momento dessa pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa. Sabe que quem tem. Quem tá cansado de ir para terapia e ter que contar toda a história novamente, né, para tentar ressignificar algo, no processo arte terapêutico nem precisa. Nem precisa. A gente conduz É. essa arte, né, essa sessão de arte terapia, e já ali nos primeiros desenhos, nos primeiros processos, vai se revelando, né? E aí a gente vai, ó, então vamos lá, né? Vamos trabalhar essa árvore aqui que não se mostrou com vínculo, né? Sem raiz, ou uma raiz superficial, ou uma raiz pequena que não sustenta a árvore, né? Vamos trabalhar essa questão da ancestralidade, de pai e mãe. E aí, através de outras técnicas, de outras dinâmicas ali, a gente consegue, por exemplo, identificar se um adolescente, por exemplo, tem alguma, sei lá, sabe, alguma simbiose com pai e mãe, que não consegue sair de casa, né? E aí a gente consegue, através do processo arte terapêutico, fazer esse corte, onde a gente induz ele a desenhar isso em papel, recortar, né? Porque a tesoura ela faz esse corte da psique, e aí separando esses dois movimentos, né? Ele consegue exteriorizar isso para a vida dele depois. Então, assim, é coisas que a gente não precisa nem ficar apontando e falando, mas a gente, através do set ali, do processo arte terapêutico, a gente consegue ter esse movimento interno dentro de adolescentes, de crianças, de adultos. Hoje, eu tô com um projeto de metanoia com mandalas e hoje as meninas, eu não sei se elas estão, se tem alguém aqui da turma 3. Hoje a gente trouxe para a sessão o elemento água, né? A gente trabalha com os elementos também. E foi tão interessante o movimento desse grupo hoje, porque elas vieram numa sintonia, elas vieram
com uma energia, e aí a gente entrou na arte terapia com a água, né? Que limpa, que lava, né? Fica. Que envolve, né, todo o corpo praticamente. Elas mudaram completamente. A sessão foi tão intensa e tão profunda que todo mundo falou assim: uau! Eu ia fazer 2 práticas, a gente fez só uma porque foi o necessário dentro da proposta de hoje. Então, assim, são mergulhos profundos para quem se permite, né? Para quem realmente se abre, né, a essa experiência com a alma, né, e com o coração. Tira a razão de lado, né? Tira o cabeção de lado, né? De ficar racionalizando tudo. Isso, isso. Pré-julgamento, né? E acaba aí encontrando mesmo respostas, insights, curas. É lindo, é lindo. Processo arte terapêutico. Eu, assim, eu sou apaixonada pelas mandalas, mas esses 2 anos de arte terapia tem me mostrado tantas outras possibilidades também com a arte, sabe? O material que a gente usa também, né? Quando você fala assim, a gente vai falar de criança interior hoje. Se eu tô precisando trabalhar no processo terapêutico, a busca dessa criança interior e já entrar, por exemplo, no elemento água, assim, a pessoa talvez não dê conta de continuar, sabe? Então, é toda uma condução para chegar até aquele lugar. Porque às vezes é uma sessão tão profunda que ela não dá conta, né? Não tá com a consciência ainda tão expandida para acessar aquela informação. Então, assim, é bem louco, viu, gente? Certo. É, então, o interessante é as pessoas entenderem, né, esse processo da arte terapia como o ser humano como um todo, né, e entender que é uma conexão geral, gente, é uma conexão com o nosso planeta, com o nosso universo e com nós, o nosso eu interior. Então, existe aí uma conexão geral. Então, vocês vejam que a Dalila trouxe aqui para nós, novamente, a questão dos elementos, que foi o que eu falei na live de terça-feira. Nós falamos sobre os 4 elementos, né? E o 5º elemento é um elemento surpresa, que é algo que realmente te traz um bem-estar para você trazer na sua mesa na hora que você for pintar a sua mandala ou criar a sua mandala. Então, quais os 4 elementos, eles são importantes na nossa vida em tudo, em tudo. E existe esse processo para a busca da criança interior, para a busca desse reencontro, né, com a sua criatividade, o reencontro, mexer com as suas emoções, envolve falar dos 4 elementos. Por isso que a Dalila traz essa questão do fogo, da água, do ar, né, e da terra também no curso dela do Novo DNA. Ela traz para que possa trabalhar tudo isso dentro de você. Porque nós somos compostos por esses 4 elementos. Então, nós precisamos disso. Então, para acessar realmente, esses elementos são primordiais quando nós trazemos para a nossa mesa, para esse trabalho. Quando a gente não conhece, né, Rô? Quando a gente não entende desses 4 elementos, de qual é o elemento predominante em nós, de qual é o elemento predominante dos nossos filhos, é aí que a gente acaba causando os bloqueios mesmo, né? E aí quando a gente fala assim, quando foi que eu deixei de acessar a minha criança interior? Quando foi que eu deixei, né, de ter essa criatividade, de ter essa ingenuidade? Foi quando você foi podado lá no começo, né? Que de repente você era diferente, tinha uma personalidade, né? Um comportamento diferente dos seus pais. Então, sabe aquela coisa assim? Você nasce introvertido e os seus pais são extrovertidos. E aí a criança que é introvertida fica ali sendo sempre julgada pelo você tem que falar, você tem que cumprimentar, você tem que ser como eu sou, né? Ele acha, os pais achando que que a criança tinha que ser igual. E aí muitas vezes a gente, né, foi sendo podado, né? Eu, né, expansível, eu sou ar, né? Então sempre
chamei muita atenção, sempre fui muito falante, então sempre, essa daí é aparecida, essa daí tá sempre querendo aparecer e tal, mas não é meu elemento predominante, né? E aí, por muitas vezes, a gente vai sendo podada, né? Fica quieta, fala baixo, fica na sua, ninguém pediu a sua opinião, e aí você vai, né, deixando aquela criança, né, naquele lugarzinho ali, abandonado, né, ferida, né? E aí, muitas vezes, a gente aí vai para aquele lugar tóxico, onde a gente fica na criança ferida, buscando aceitação, né? Porque eles não aceitavam a gente como a gente era, que talvez fosse diferente, é só nos elementos, né? Só se a gente já identificar esses elementos dentro da nossa própria casa, a gente consegue se relacionar melhor, aceitar melhor as nossas diferenças, né? Entendendo que existem 4 elementos, a gente tem no mínimo 4 visões diferentes de mundo, né? Se a gente colocar só os elementos como um óculos, né? Então imagina só, como que eu vou querer ser igual a você, que talvez você seja outro elemento que eu, ou que você enxergue como eu, né? Então eu acho que a gente se conhecendo, né? A gente buscando esse conhecimento hoje, aí sim, eu falo, poxa, não era errado eu ser assim, né? Eu não era exibida, eu era comunicativa, eu era alegre, né? Era o meu jeito de ser, né? E que bom que eu posso agora buscar isso, acessar de novo essa criança, principalmente para quem busca propósito, para quem busca, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei o que eu gosto, me sinto perdida. Vai lá na infância, entender, lembrar do que você gostava de brincar, por exemplo, do que você gostava de fazer, porque é esse acesso da criança interior que linka você com a sua real felicidade, vamos dizer assim. Porque lá na infância você brincava do que você gostava, né? Então, assim, eu lembro, eu dançava muito Xuxa, eu cantava Xuxa, eu adorava Xuxa, adorava. E assim, né, gente? Então, assim, cantar, se expressar, a parte artística. Ai, voltei. A comunicação, né? E aí, assim, eu lembro, Rô, que meu pai odiava a Xuxa, né? Então, assim, imagina. Então era uma briga, né? Eu querendo ser o que eu queria ser, eu queria dançar, queria cantar, né? Queria me expressar. E aí aquela coisa, não, porque tá errado, porque não é assim, porque tá. Então, hoje eu vejo, falo assim, né? Hoje, a minha filha hoje, ela é outro elemento. Eu sou ar, ela é água. Então, assim, pô, eu não posso pedir, né? Que a Luá seja tão expansiva como eu, que ela, né? Não tem como, é diferente, né? Então, a busca da nossa criança interior. É para isso, é para a gente se entender, é para a gente se conhecer melhor, é para a gente acessar novamente a nossa força interior, a nossa criatividade, saber o que a gente gosta de fazer, para a gente redirecionar as nossas ações, para colocar de novo pequenos momentos do dia, do mês, da semana, a gente se conectando com isso, para a gente sentir prazer novamente, né? Para a gente se sentir feliz, alegre, né? Como uma criança livre, né? Exatamente. Deixa eu só ver aqui o que já escreveram aqui para gente, ó. A Andrea, que é terapeuta e que está comigo também na teleoficina gratuita, colocou assim: tratamento de autistas, a gente usa muito a arte-terapia para que eles se soltem de alguma forma, consigam colocar para fora o que estão sentindo. Porque, como a gente estava falando e como eu falei no início, é muito difícil para eles dizerem o que eles estão sentindo, né? O meu filho, ele desenha muito. Quando ele desenha, ele se acalma. Isso ele já falou para mim. Então, ele desenha muito. Não desenha mandala, viu, gente? Ele desenha anime, mas ele desenha. E ele desenha muito. Então, a arte, de um modo geral, ele gosta de desenhar, ele gosta de música diferenciada, ele gosta... Ele tem 2 instrumentos, que é o violão e o teclado, que ele aprendeu a tocar. Está aprendendo a tocar sozinho, né? Falando o japonês. Então, essas são coisas que eles vão fazendo que vai acalmando eles. E eles vão se soltando. Então, vejo como a arte, como um conjunto, o ajuda a se equilibrar. Já há 8 anos que ele tem o diagnóstico, ele usou remédio uma vez só lá no comecinho.
depois não usou mais, porque eu falei, não, ele não vai tomar medicação, uma vez que não está melhorando, porque a medicação também às vezes dá uma controvérsia aí, né? E então ele não tomou. Só que, lógico, existem os ciclos, né? Os momentos das trocas, então agora a gente vai ter que reavaliar em algum ponto. Mas ele busca essa conexão através da arte, através do desenho, para ele se soltar. Então ele mostra os desenhos dele para a gente olha. Claro que de vez em quando, né? Algumas coisas até a gente fala, nossa, o que Exato, será? exato. Mas até a Então, gente, assim, porque é o que ele, né, a gente é a olha e a forma. gente se assusta com a nossa própria expressão. A gente olha para os nossos Exato. sonhos, que é uma maneira de comunicação do nosso subconsciente também, e a gente se assusta, né? Então, assim, é que a gente leva muito ao pé da letra, Exato. né? A gente leva muito ao pé da letra e tem muito ali, tem muita projeção ali, né? De coisas que a gente não entende, né? E, enfim. É. Aí a Rita falou assim: quando fiz a aula com você, Cunha, essa é minha cunhada, fiz minha criança, fiz minha criança se Exato. divertir muito. E foi muito engraçado mesmo, porque a gente fez presencial aqui no Que condomínio e delícia. foi muito legal. Deixa eu ver quem mais aqui falou aqui com a gente. Acho que do seu grupo tem uma moça que falou que está aqui com a gente. Ah, minha querida Verbana, Nilza. A acho que é Nilza. isso. Ah, peraí, deixa eu cancelar aqui que deu erro aqui, peraí. Aí ela colocou que ela estava aqui no grupo. A Carlinha colocou, eu Ah, tô na Carla, a turma 3 Nilza também. tá. Foi muito Uhum. Hoje louco. elas mergulharam no elemento água. É, a Rita colocou novamente, consegui desligar minha sobrinha Lívia fazendo as mandalas, porque a sobrinha dela também é bem agitada. Então ela conseguiu desligar fazendo as mandalas. Ela adorou fazer e não sei se vale Claro que este vale. depoimento. Claro que Ó, para vale, quem tem criança em com casa, certeza. Desculpa, gente. assim, você pode intencionar dependendo do que você quer trazer para a criança. Por exemplo, se a criança está sem controle, aquelas crianças que você precisa que ela se centre e está muito agitada, é legal que você dê uma mandala pronta em preto e branco para ela preencher, para ela pintar, porque ela vai trabalhar controle mesmo, né? De pintar dentro. Para estimular criatividade, aí sim criar uma mandala do zero, né? Eu falo que esses livros de pintar mandalas prontos para adulto, eu não vejo tanta. Vai relaxar um pouquinho, mas não é um processo arte terapêutico, porque você Relaxa. trazer, se você quer É, mergulhar mesmo em autoconhecimento, confeccione a sua própria mandala, do começo ao fim, né? Só o pintar vai relaxar, vai trazer uma certa tranquilidade ali, só que não vai trazer nenhuma expressão artística sua, além das cores, por exemplo, né? Quando você faz o desenho, você traz simbolismo ali, símbolos muito importantes, muito seu, muito individual, né? O material que você vai usar também, ele ajuda você a trabalhar a sua psique. Então, por exemplo, se você trabalhar com tintas líquidas, né? Guache, aquarela, você trabalha os seus líquidos internos também, né? Para quem está muito magoado, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se trabalha muito com água, você talvez entre aí num choro profundo, né? Porque você vai estimular ainda ela mais. Ou se você quer, mergulha. precisa que a vida flua em algum lugar, aí sim você usa essa aquarela. Se você precisa de organização, né? De ordem, de disciplina, faz essa estrutura dessa mandala, pinta ela com canetinha, né? Porque a canetinha você passou, acabou, não tem como você apagar, né? Não vai escorrer tinta nem nada, então você tem mais controle e organização ali. O material ele é muito importante também na hora da escolha. Eu fiz uma, nem tá aqui, eu fiz uma mandala com meu professor esses dias, que assim, foi um exercício muito legal. A gente estava trabalhando coisas profundas, abusos verbais, né, da infância. Então, a gente foi nessa infância também machucada ali buscar esses abusos verbais, a gente ressignificou. E aí, para trazer para a mandala essa ressignificação, a gente trouxe ela numa mandala de MDF, mas a gente colocou uma textura nela mais macia, né? Então, base sólida, uma textura macia,
para aí sim a gente colocar as frases afirmativas, que para mim virou mantra, e trazer aquilo dentro dessa mandala, para que ela se reorganize internamente também, né? Os antídotos para esses abusos verbais também. Então, assim, as possibilidades são infinitas dentro do set terapêutico, né? Para a gente buscar o acolhimento, a cura, a ressignificação dessa criança interior, né? Qual é o que eu quero? Eu quero acessar a criatividade dela? Ou eu quero fazer um acolhimento com ela? O que eu quero trabalhar na minha criança interior, né? Muito legal. Sim. A Sara está perguntando: bebê pode Pode? pintar mandala? Esse bebê vai pintar mesmo, vai pegar as Mas mãozinhas assim, ó. é ótimo você. Assim, Muito ele vai expressar, ele vai desenhar, né? Dá tinta, já deixa ele com esse acesso, né, para a criatividade desde pequeno. Ou eu lembro, a Sara tá aqui, eu lembro quando ela nasceu, eu morei 3 anos com a minha mãe. Nesses primeiros anos, gente, assim, eu tive que pintar a casa de novo, porque ela pintava as paredes. E eu lembro, Sara, a Sara tem um bebezinho também, que acho que tinha 1 aninho, ele tá começando a andar agora, acho que o nenenzinho da Sara. E eu lembro, olha só como essas mandalas, ela tá no nosso DNA. Eu lembro que a Luá, bem na porta assim, do quarto da minha mãe, ela fazia espirais, assim, várias espirais. Espirais, espirais, espirais. Ela já era bebê, eu nem entendia de arte terapia, de mandalas na época, e hoje eu lembro que ela já desenhava essas mandalas, né? Então, assim, é natural da criança, né? Ela expressar. E é ali que ela começa, né? Com pequenos círculos, né? A criança, quando vai começar a desenhar, né? Fingir que está escrevendo, ela faz círculos, né? Ela faz essas pequenas espirais, assim, né? Olha que interessante. Já está no nosso, No tá ali nosso no nosso DNA também. inconsciente, né? Já vem no DNA, É. já vem no DNA, exatamente. Então, assim, é maravilhoso e toda essa ressignificação que nós acabamos trabalhando, né, com a arte terapia e com a arte de um modo geral. Então, assim, é lindo e maravilhoso. Agora, eu vou ver se nós vamos fazer no sábado de manhã ou se vai ser na segunda-feira à noite, porque eu vou colocar nos stories para ver se o pessoal aí o que acha melhor para nós fazermos a nossa mandala. Como nós estamos trabalhando a vida da cor que a Legal. gente pinta, Dalila, eu vou trazer para as meninas primeiro a semente da vida e depois a primeira parte da flor da vida. E aí o entorno dessa mandala, elas que vão Que criar do lindo. jeito delas. Né? Porque eu quero trazer isso da vida, da cor que a gente pinta, justamente para trazer esse renascer, esse florescer, né? Esse tempo, né? Tudo no tempo certinho, tal, mas dentro cada um no seu tempo, no seu momento, né? Então já montei aqui mais ou menos como ela vai ficar para a gente estar trabalhando juntas. E aí cada uma vai expandir o seu entorno. E aí, minha amiga Dalila, eu acho que é você. Acho que é você que tem que olhar para essas mandalas e falar: ó, o que temos aqui? Leitura? Acho que vai te ajudar aí na sua pós, hein? Acho que vai Você te quer ajudar na sua pós. que eu faça as leituras para você? Essas meninas. Algumas, a gente pode escolher Pode algumas de ser? repente, o que você acha? A gente pode escolher algumas das meninas, porque assim, no grupo nós somos em 18, somos em 18 no grupo, tá? Das 18, tem aquelas que conseguiram acompanhar, mas tem aquelas que com certeza vão fazer o intensivão nesses dias para poder acompanhar e estar desenhando a sua própria mandala, né? Então, aí, dentre essas que, olha, já é a dica, hein? Dentre as meninas que já cumpriram os passos, assistiram às lives, a gente vai ver a mandalinha pronta, vai criar a sua própria mandala, e aí eu vou passar para minha amiga Dalila para ela estar
respondendo algumas questões aí da mandala Ai, que delícia! dessas duas meninas. Com todo prazer. O que você acha, Dalila? Adoro. Você sabe assim, existe... Olha lá, gente, já coloquei a Dalila no meio assim, da teleoficina. Um grande tabu aí, né? Nesse, é certo ler mandala, é errado ler mandala. Então, assim, falando como estudante de arte terapia, não se lê mandala, não se interpreta mandala. Outra pessoa não faz essa interpretação para você. Porque vai passar pela minha lente, né? Pelo meu inconsciente, né? Só que assim, eu também sou aluna da Tati Alencar. Não sei se você conhece a Tati Alencar. E a Tati, ela tem um curso de mandalas vibracionais, onde ela canalizou, ela desenvolveu a técnica de leitura de mandalas, né? Então, eu sou aluna dela também. E eu vejo lá muita gente, mas muita gente lendo mandalas e batendo muito certo, assim, sabe? E tendo muitas curas também. Então, como eu disse já no começo, o processo terapêutico, arte terapêutico, ele é novo ainda, né? Então, tem muitas coisas que a gente tá trazendo a prova científica ainda, né? A gente está testando. Por exemplo, a minha monografia, o meu TCC, a minha supervisão de estágio, eu tenho 3 grupos de mulheres que eu vou concluir esses grupos no final do ano. E aí, dentro dessas comparativas, né, a gente vai trazer um material novo também para o processo de arte terapia, né? Então, ainda está se criando muita coisa. Então, Jung fala, né? Não se interpreta nada. Mas tem muita gente que é totalmente sem norte, né? Então, às vezes olha e não consegue nem perceber que a mandala dela tá deslocado o centro, né? E o que isso significa para a vida dela, né? Eu faço uma mandala e o meu centro tá torto. O que significa isso para mim, né? Então a gente dá aquelas leiturinhas de leve para que ela consiga entender um pouco mais desse inconsciente dela se revelando, né? É bem interessante. Então, para quem quiser leituras, exato, é só você me passar aí, Rô, que aí eu colaboro. Eu gosto, como eu sou uma pessoa muito ligada em cores, os símbolos, na realidade, eu não me prendo muito. Eu me prendo mais nas cores. Por isso que eu fui atrás da cromoterapia, né? Para poder entender melhor as cores. E realmente, quando alguém faz uma pintura no grupo, que apresenta e tudo mais, eu olho as cores, eu falo mais ou menos o que eu estou vendo, como você falou, o que está passando pela minha lente, o que eu estou vendo. E realmente bate muito, né? Eu tive nessa semana que passou, e ela gosta muito de cores mais tons pastéis, né? E mais terrosos, mas sempre nos tons pastéis e tal. E eu passei as informações para ela, e ela falou: me identifico plenamente. É isso mesmo, né? É o jeitinho que ela estava se vendo, né? Do jeitinho que ela é mesmo, e na hora que ela estava pintando a mandala dela. Então, assim, mas é como eu sempre falo, a mesma coisa que você falou. É uma leitura que eu estou fazendo, mas que a gente não pode esquecer que o que vale é o que a pessoa estava sentindo na hora que ela estava fazendo. Né? Porque existe ambiguidade também. Nós estamos falando aqui de um modo científico, né? Da questão da arte terapia, um estudo profundo das simbologias e tudo mais, um estudo profundo que pode trazer, mas também pode ser que a pessoa olhe para você e fale: tem nada a ver. Não foi bem isso. A gente sabe que ali em algum ponto foi. Algum ponto ali precisa ser trabalhado. É que ela não está conseguindo enxergar, ou admitir, como a gente falou no começo. Né? Muito difícil a pessoa admitir e entender que ela está naquele processo até realmente. Assim, né? Eu a vejo aceitação como escala de consciência. Às vezes ela não acessou a informação ainda. E por mais que a gente tente direcionar, não faz sentido, não vai fazer, né? Então é o tempo dela também, né? Então é isso. Eu, assim, além das cores, né? Eu uso muitas cores para leitura de mandalas. Eu uso a numerologia também. Eu uso o Feng Shui, o Bagua de Feng Shui.
Eu os vi. símbolos que trazem, e assim, assim, às vezes a gente olha e tá tão explícito algumas coisas assim ali, né? Muito lindo esse trabalho com as mandalas, assim. Muito maravilhoso. Bom, gente, a gente teria papo aqui para estar conversando assim, por horas a fio, né? E foi muito bom, muito agradável estar com a Dalila aqui, saber tantas coisas. Eu sempre costumo dizer que assim, o conhecimento, né? Ele é tudo para a gente. O Liberta, né? conhecimento, ele é libertador, né? Mas o autoconhecimento, ele é Uhum. transformador. Não, assim, não tem outra coisa. E isso é uma questão, seja uma questão religiosa ou não, porque na questão religiosa existe uma parte que diz: conheça-te a ti mesmo. Uhum. É Uhum. fato, Sim. né? E na parte de estudo científico é justamente isso, é o conhecer um indivíduo como um todo. Hoje em dia existe, as terapias integradas já são aceitas, né, na medicina, justamente por conta disso. É conhecer o indivíduo como um todo. E isso é um processo, e os estudos estão avançando cada vez mais. Graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente não precisa mais dar eletrochoques, não precisamos mandar as nossas crianças que existe uma questão, algum transtorno, e colocá-las lá num vagão e mandá-las para um lugar, né, isolado. Não existe mais isso, Ainda bem. graças a Deus. Graças a Deus, o ser humano conseguiu dar um passinho à frente e estar Uhum. evoluindo Eu falo devagarzinho, que a arte terapia quietinho, é a terapia mas está. da nova era, né? O mundo está se transformando, né? Olha as coisas novas chegando aí, né? Uma forma de você acessar a cura muito mais amorosa, né? Muito mais com menos julgamento, né? Eu acho que é o olhar, né, para o novo, né? E se dar essa chance de vivenciar um processo, né? Eu acho linda que nem as meninas, tá comigo 12 sessões, né? O meu terceiro grupo por 12 sessões. É muito e é pouco, porque assim, a transformação, né, que há nessas 12 sessões, ela é tão grande, né, que você fala assim, pô, só com 12 sessões, tantas informações? Sim, né? Porque você se comunicou de uma maneira nova, né? Através da arte, né? Uma coisa que talvez você estava a vida inteira tentando falar e não conseguia, você conseguiu se expressar ali através da arte. E aí o seu espírito vibra, né? Exatamente. E é maravilhoso. A Andrea Reis aqui, ela tá falando, Dalila Ai, é Andréia, querida. sensacional. A Sara colocou aqui pra Linda. gente. Uma vez que a Sara colocou novamente, uma vez que aprendemos o autoconhecimento, ninguém É o nos que a toma, gente ninguém leva, nos né? tira. Isso é É, fato, né? Conhecimento é. a gente leva para Ai, a gente, vida, ó, eu né? não Para vi sempre. mensagem nenhuma, não Então, vi quem entrou, assim, quem saiu, tá tudo escurinho foi aqui embaixo ótimo. pra mim, mas que bom porque eu prestei atenção em você, Rô. Oh, meu Deus! Ai, não, mas as meninas estão aqui, a Andrea falando que as sessões são transformadoras. Minhas meninas também que estão assistindo. Gente, entra na página da Dalila, Dalila Favareto. Segue a Dalila, vejam lá as lives dela, está lá gravadinho, os comentários, Eu os tenho live posts toda dela. quarta, 7h37, Sigam, Rô. é muito bom. Eu- Olha lá, toda quarta, 7h37, veja bem, 7h37 tem uma razão. Com certeza tem uma razão. Né? Ainda mais quando fala de numerologia. Eu vi que as lives dela à noite também é E somada 19 a alguma 8, 8 é coisinha infinito, por causa da abundante. numerologia. Uhum. É, é. É o 8 mesmo, é pelo infinito. Então, assim, eu não entrei nessa parte da numerologia na teleoficina, porque senão fica uma coisa muito extensa, né? Porque é muito Uhum. material que a gente tem, né?
Então, para não confundir muito, então eu Muito fiquei bem. só na nossa parte ali das mandalinhas, da pintura, das cores e agora da nossa criança interior. Então, querida Dalila, Eu que agradeço, Rô. gratidão Obrigada, por você viu? estar comigo, viu? Muito obrigado com todas nós aqui. Gratidão. E vamos ver então o que as meninas vão escolher, se vai ser no sábado de manhã ou na segunda à noite, que nós vamos desenhar a nossa mandala juntas e vamos ver aí quais serão as surpresas que o Vamos universo vai trazer juntas, só para me nós avisar. nesse momento. Obrigada, Mais viu? uma vez, eu aviso com certeza. Gratidão. Tá? Boa noite para Gratidão. todo mundo. Meninas, boa noite. Beijocas de luz e na teleoficina vai ter tarefa para o final de semana, pode ter Beijo. certeza. Tchau. Beijocas para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada. Gratidão por estar com a gente.